Deu. Márcio, te apresento. Quem é Márcio Félix? Então, eu sou Márcio Medeiros Félix, eu comecei o meu curso de Direito na UFPEL, fiz 2 anos e depois mudei para Porto Alegre por razões de trabalho, acabei concluindo na Unicinos, advogo há 10, 11 anos, especialmente na área eleitoral, direito administrativo, e também tive experiências no setor público, participando de alguns governos, e, enfim, é isso. Sou uma pessoa da advocacia, muito mais, falava isso antes para a Ana Clara, que não sou uma pessoa com muita frequência na academia, no estudo, enfim, mas bem mais na advocacia mesmo, minha grande paixão desde a faculdade, né? Então é isso, uma advocacia mais no setor público, e nas questões envolvendo direito público, e quando conversamos sobre essa coisa da relação do direito com a arte, com as coisas da arte, eu fiquei encantado, porque a Ana Clara, acho que observa isso, como eu trato muito mais disso nas minhas postagens de Facebook do que qualquer outro tema, principalmente atualmente, né? Então é isso, estamos aí. Puxando a fala do Márcio, é interessante, depois vocês tudo convidem o Márcio para ser amigo de vocês no Facebook, que vale a pena, porque o Márcio volta e meia vem comentando o filme, o livro, mas geralmente filme, né, Márcio? Muito filme, né? E aí, eu geralmente, quando a postagem é muito longa, às vezes eu não leio. Mas quando eu marco, eu leio porque eu sei que vem coisa boa. Então, ele diz que é super da advocacia, que não é da academia, para a gente se dar conta que, na verdade, a gente da academia acha que é o centro de todas as coisas, né? Olha só como a academia sabe escrever, como a academia sabe fazer pesquisa. E, na verdade, a gente é uma instituição entre muitas, né? Essa percepção da arte, essa percepção sensível da arte, na verdade, ela existe muito mais fora da academia do que dentro da academia, que pelo menos aqui no direito a gente não, no campo jurídico, a gente não consegue enxergar muito essas conexões, e eu acho que o Márcio faz isso de forma magistral, às vezes. Tem algumas postagens dele, assim, que eu fico pensando como é que a criatura escreve tão bem. Então, Márcio, bem-vindo. E aí eu acho que a gente deixa para o Felipe. Felipe, qual é o nosso primeiro tema? Qual que é o nosso primeiro tema? Eu sempre pego a listinha que eu faço e eu meio que não uso ela direito, né? Eu queria que o Márcio nos dissesse por que ele escolheu o Som ao Redor como indicação pra gente hoje, o que ele vê de importante para trazer ele nesse debate de direito e arte para os juristas em construção. Som ao Redor, então, assim, acho que para situar quem não viu, né, talvez, Som ao Redor é um filme de 2012, do Kleber Mendonça Filho, que depois faria Aquários e Bacurau, que eu acho que até repercutiram mais, embora eu acho que Som ao Redor é um filme muito melhor do que os outros, pela amarração que tem de coisas, assim. E então acho o melhor filme do Kleber Mendonça, e também acho o melhor filme sobre o Brasil dos anos 2010, assim, né? Porque eu vi muito, a gente vê um pouco essas definições, assim, sobre os filmes que representam uma determinada época histórica, né? E eu vi muita gente encantada com o filme, aquele filme protagonizado pela Regina Casé, Que Horas Ela Volta, que de fato é um filme muito interessante sobre a coisa de uma certa mudança de classe ali, um certo conflito de classe da geração que estava conseguindo ter acesso à universidade, enfim. É um filme que trata um pouco sobre essa coisa da mobilidade social que o Brasil
conseguiu viver ali né, entre 2005 a 2015, vamos dizer assim, grosso modo, né? Mas eu acho que eu acho que muita gente se encantou com Que Horas Ela Volta, até porque é um filme um pouco mais otimista sobre o Brasil. E eu sempre achei que Som ao Redor era um filme que expressava mais o que de fato a gente vivia. E ele é um filme que mostra, eu acho que ele mostra bem, ele é feito em 2012, então ele mostra um momento que o Brasil crescia, vinha ainda de uma onda de crescimento, de consumo alto, de inclusão social, construção civil bombando, e tudo isso está presente ali no filme, né? Porque o filme mostra o tempo todo prédio sendo construído, o protagonista é um corretor imobiliário, né? Então mostra um pouco essa coisa da casa, o sujeito vendendo a casa para botar no lugar um espigão. Então essas coisas, esses símbolos eles vão aparecendo, né? Mostra, portanto, essa coisa do crescimento econômico do período, da especulação imobiliária, que é uma coisa que, inclusive, quem conhece Recife, e eu tenho amigos que são do Recife e falam muito sobre isso, assim, e sobre o quanto, inclusive, o filme Som ao Redor foi muito feliz ao tratar dessa coisa do Recife, dos espigões e tal, né? Isso é muito presente no cenário de Recife. E a outra coisa muito forte, então assim, aparece isso, aparece a coisa do consumismo, porque tem um momento do filme, quem viu, em que uma outra protagonista, porque o filme tem meio que alguns núcleos ali, então tem uma outra personagem que ela, daqui a pouco ela está esperando e chega uma televisão, e aí vem a outra vizinha que também estava esperando a televisão. Então mostra essa coisa assim de uma sociedade consumindo, comprando TV. Então expressa um pouco isso. E o terceiro aspecto, que é o mais forte e que eu acho que hoje eu revi o filme agora, quando a gente combinou, escolhemos, bom, vamos falar sobre Som ao Redor, eu revi, acho que terceira ou quarta vez, porque eu realmente gosto muito desse filme. E a coisa que a gente mais enxerga agora é aquela coisa da segurança privada, aquela violência miliciana ali, que já estava presente, né? A tensão com a segurança pública, a tensão das pessoas buscando segurança privada. E, bom, a gente consegue, eu acho que, reler agora com esse olhar de quem percebe que aquela tensão que já estava colocada ali, ela hoje é muito mais presente, né? Porque esse tema do peso da segurança privada, que às vezes se torna milícia, o tema da própria violência policial, da violência de Estado, né? Nós tivemos agora, essa última noite, esse episódio bárbaro da morte de uma pessoa, não à toa e não por coincidência, uma pessoa negra, né, espancada até a morte por seguranças do Carrefour em Porto Alegre, e não é também uma coincidência que é o Carrefour, que infelizmente é uma rede com uma história de violência, né? Então, quer dizer, esse filme, Som ao Redor, feito num período em que o Brasil estava mais otimista, digamos assim, com as suas coisas, ele mostra o nosso lado violento ali presente, né? Então tem uma coisa que eu sempre disse, e a gente comentou ao combinar a atividade, enfim, essa definição que eu sempre falo desse filme, que é um dos filmes mais violentos que eu já vi, mas ele não tem a violência explícita, né? Ele é o tempo todo violência simbólica, é violência latente, ele é tão violento no desenvolvimento dele que a gente sempre acha que vai acontecer alguma coisa muito, muito forte.
e que vai indo, e é um filme da tensão, né? Então tem ali, inclusive, assim, para quem gosta de cinema, se percebe que o Kleber Mendonça tem uma influência ali do Hitchcock. Quando eu vi a primeira vez, eu percebi aquelas cenas assim, paradas, filmando nada durante muitos segundos, que parece uma hora. E aí ali a formação dele certamente tem o Hitchcock presente ali, né? Então é um filme espetacular, né? Espetacular. E aí, por último, tem a coisa também do racismo, da sociedade escravocrata, que também vai se articulando, com simbologias, inclusive, né? Enfim, ele é um filme que trabalha umas 4 ou 5 coisas muito bem trabalhadas, né? Então, assim, um chute inicial seria isso, assim. Eu ia te comentar agora que falou que essa percepção da tensão crescente do filme é típica do Hitchcock, né? Tem toda a razão. Mas eu vou pegar de novo a fala do Felipe e vou te perguntar por que tudo isso para juristas em construção? Por que tudo isso para quem está, sei lá, no primeiro ano da faculdade de Direito? Para mim... Vamos ver. Porque tudo isso que tu está nos dizendo é tão importante, em especial para o pessoal do primeiro ano? Eu acho que tem... Eu acho que tem coisas que... tudo isso que a gente falou, né, e vai falar ainda, eu acho que se articulam com o direito nesse aspecto mais sociológico, né? Porque eu acho que não tem como fugir quando a gente fala por esses temas, por exemplo, que a gente falou, da segurança, a segurança pública, a segurança privada, a violência, esses temas necessariamente se articulam com a análise da sociedade brasileira, né? Portanto, com um aspecto sociológico muito importante, que eu acho que, eu não sei se a sociologia do direito está no primeiro ou no segundo ano. Primeiro. Então, quer dizer, vai pegar um pouco isso, e quem tiver condições de se aprofundar um pouco mais, entender o Brasil, acho que é um aspecto importante, né? Claro, a sociologia que a gente tem no primeiro ano de direito, ela é básico, né? É mais ali os pressupostos básicos da sociologia, mas é interessante buscar entender um pouco mais o Brasil, como se organizam as estruturas do Brasil, a herança escravocrata, enfim. Esse é um tema importante para a gente entender por que o próprio direito brasileiro é organizado a partir dos pressupostos que né? Ou seja, da manutenção da propriedade privada, do quanto boa parte das coisas dos institutos jurídicos brasileiros só foram ganhar matizes mais sociais, de função social, com a Constituição de 88, né? Quer dizer, o direito brasileiro hoje, ele em alguns aspectos, a nossa legislação é das mais avançadas do mundo em vários aspectos, né? Me parece que em proteção ao consumidor, em proteção ambiental, em alguma medida, né? E em vários outros aspectos, mas são tudo evoluções da Constituição para cá, né? Porque até então nós tínhamos um direito muito baseado numa lógica ainda muito atrasada, enfim. Então essas coisas são importantes. Entender como o nosso direito se formou é um aspecto muito importante. Entender a violência brasileira é muito importante, né? Então, quando a gente fala desses temas, eles são fundamentais para... É isso, e infelizmente, né, é uma pena que a gente só percebe
o quanto esse núcleo teórico básico das instituições do Estado, da sociologia, da introdução, a gente só percebe o quanto isso é importante para a formação para a formação jurídica quando a gente já está lá no fim da faculdade, né? Porque quando a gente está nos primeiros semestres, a nossa ânsia é por pegar um código, por mexer com legislação, né? Então, depois é que a gente se dá conta, puxa, eu tinha que ter lido um pouco mais lá na largada, agora não dá mais tempo, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, assim. E esse filme é isso, ele é importante para entender o Brasil, né? Então, ali estão coisas que estão presentes, coisas que a gente vai ler, por exemplo, no Gessé de Souza, né? Que é um autor fundamental para entender essas coisas do Brasil, de como o Brasil é uma sociedade violenta, que mantém uma estrutura escravocrata, né? Então, enfim, eu acho que essas coisas são importantes. Entender, qualquer pessoa que vai que está estudando direito precisa entender as razões do Brasil ser essa contradição toda e essa violência toda que a gente, infelizmente, vive, né? E por que as nossas instituições sofrem tantas distorções, por que a gente tem essa cultura tão autoritária ainda, né? E regrediu tanto nos últimos anos, inclusive, né? Márcio, para aproveitar um pouquinho o gancho, tu falou dessa tensão que não se resolve no filme, né? Mas ao mesmo tempo tu disse que o filme ele é um bom resumo do Brasil. Tu enxerga essa tensão que não se resolve no Brasil ainda? E aí, para ir para nossa listinha, como é que a gente chegou nisso? Como é que se construiu essa tensão, mas que nunca estoura? Aí é que tá. Eu acho que o grande ponto é, e aí é interessante, porque a obra do Kleber Mendonça, como diretor, ele é genial, ele é o grande diretor de cinema brasileiro atualmente, e a própria obra dele, ela acompanha um pouco essa evolução, né? Porque quem teve o privilégio de assistir os 3 filmes dele, os 3 longas, que é Som ao Redor, Aquários e Bacurau, vai perceber essa evolução da violência brasileira, né? Porque Aquários também é um filme de tensão, basicamente, né? Resumindo, não vamos entrar nele, mas é a história, de alguma forma, ele extrai uma coisa que aparece em Som ao Redor, que é essa coisa da especulação imobiliária, e desenvolve isso, né? Porque Aquários é a personagem da Sônia Braga é uma mulher que não quer deixar o apartamento de um prédio que vai ser derrubado para construir uma grande torre, né, na beira da praia. Então é a tensão dela resistindo a essa modernização, mas que ao mesmo tempo é uma modernização. Trabalha com essa coisa, né, essa contradição entre a modernização e a tradição, os prós e os contras de cada coisa, a violência da modernização forçada, enfim. Então é um filme também de tensão. E Bacurau já é o filme violento, né? É o filme onde as pessoas estão reagindo com violência à violência física, né? E na verdade é isso. Aquele Brasil lá de 2012, do Som ao Redor, da violência que parece que vai explodir o tempo todo, onde as pessoas têm medo, as pessoas estão o tempo todo acuadas, fez nós chegarmos a esse Brasil que a gente vive hoje, que é onde a violência está mais explicitada, onde boa parte das pessoas faz discurso de violência com muito mais despudor, né? Então, infelizmente, o nosso presidente da República se elegeu com um discurso de violência, né? De afirmar que vai botar o Estado para cima das pessoas. E aí é isso, a gente
acabou, acho que desperdiçando, né, as evoluções que a gente vinha tendo da democracia, muito aos poucos, das nossas instituições, muito gradativamente, desde a redemocratização, desde 88, enfim, e a gente regrediu agora lá uns 100 anos atrás, né? Então o nosso debate hoje, ele voltou para trás e algumas das coisas que a gente está vivendo agora em termos de violência, especialmente a violência contra o meio ambiente, né? Talvez seja onde, claro, além da coisa da pandemia, de toda a tragédia que a gente está vivendo e da violência policial que envolve vidas humanas que morrem, porque quando a gente pensa nessa coisa da violência policial, da violência de Estado, e eu trabalhei com isso, inclusive, quando estive em Brasília. Eu trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né, durante um ano, nessa coisa dos autos de resistência, do nível de letalidade policial no Brasil, que é uma coisa brutal, que infelizmente a nossa democracia não conseguiu enfrentar esse tema, né? Então nós temos índices de letalidade policial que são os maiores do mundo, né? Em termos de democracias, né? E a gente viu que esse tema, que já era muito grave, piorou agora. Porque, na verdade, a gente tem governantes que se elegeram vocalizando isso e dizendo que isso deveria ser ainda mais utilizado contra a população, né? Então, enfim, esses retrocessos, eles custam vidas, né? E custam vidas, vejam bem, né? A letalidade policial, qualquer estudo mostra que onde a polícia mata mais cidadãos, em confrontos, que nem sempre são confrontos, é também onde a morte de policiais também cresce na mesma proporção, né? Então é um círculo vicioso da morte, né? É o culto da morte. Isso é um problema muito sério. Já que a gente está falando dessa questão, é muito louco, porque no final das contas a estatística é que não é uma mortandade igualitária, né? Eu quero dizer que há pessoas que morrem mais que outras. Claro, negros, né? Pobres e negros, né? A gente tem aí quando há esse índice aqui no Brasil, né? Esse índice específico que tu está nos falando, na verdade é uma força policial, evidentemente que não toda, evidentemente com algumas exceções, a gente reconhece isso, mas há uma força policial, as estatísticas trazem isso, que lançam os olhos especialmente a determinado tipo de pessoa. O que é uma herança que a gente convive e está aí, é como tu nos falou agora. A questão agora, bom, sei lá, não faz, nem sei dizer quantas horas, mas acho que foi nessa madrugada, né, Márcio, de manhã cedo, não me lembro. Foi à noite, é. Só para complementar, pode seguir, só para eu... Não, mas é isso, né? E essa coisa da violência policial, da violência de Estado, as vítimas são pobres e negros, assim, o grosso, né? Porque evidentemente que a polícia não chega atirando, ela chega atirando e matando em baile funk na periferia, não na balada, né, da Padre Chagas em Porto Alegre, ou eu até nem sei quais são os lugares bacanas hoje em Pelotas, eu estou meio desconectado, mas enfim, é isso, não chega, a gente sabe que não chega, pelo contrário, né, nesses lugares, se a polícia chegar, vai ser para encostar a viatura e mostrar que está ali para proteger as pessoas e tal. E também tem um outro aspecto desse negócio da estruturação da polícia no Brasil, que são as carreiras, né? Porque tanto a Polícia Civil e a Polícia Federal, quanto as polícias militares, elas têm dois acessos, né? Então,
tem o oficialato, o alto oficialato, que é um concurso, e tem o brigadiano, esse que realmente está na rua correndo risco, né? Então, quem morre também é um policial pobre, né? Porque quem vai para o confronto é um policial pobre, que ganha pouco, que se ele morrer a família dele vai ficar desamparada. Não é o oficial, o alto oficial, porque esse, um ou outro se expõe, mas em geral ele fica em funções burocráticas, né? E nas polícias judiciárias, a Polícia Civil, a Polícia Federal é a mesma coisa. O concurso para delegado é para elite, concurseira, né? E o agente que realmente vai se expor e eventualmente vai morrer é outro. Então, quer dizer, é uma engrenagem toda que não funciona, não melhora, e os índices de violência policial aumentam o número de morte de cidadãos, e aí não interessa essa coisa se tinha, porque é isso, quando se noticia confronto policial com morte, já se diz tinha antecedentes ou não tinha antecedentes, não importa, nós não temos pena de morte. O que não significa que eventualmente não vai realmente existir confronto e que o policial não tem que se defender. Mas é que a gente sabe que em muitos casos não se trata disso. E o que a gente tratava nessa época que eu trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos, investigar os casos não pode ser proibido, entende? Essa é que é a questão. Porque, de fato, quando forem situações de confronto, aí, bom, obviamente o policial não vai ser punido, né? Então tem inclusive algumas evoluções que são importantes para proteger exatamente os bons policiais, né? Como câmera nos carros, enfim, tem algumas políticas que melhoram um pouco esse negócio. Mas é isso, a gente vive hoje o auge da violência, né? Essa violência que era latente há 10 anos atrás, vamos dizer, pelo menos para nós, classe média, que para a população pobre de periferia, a violência nunca parou, né? A gente precisa também perceber isso. Mas para a classe média era uma violência mais latente, hoje ela está escancarada, né? O Brasil violento, ele está mais explícito, né? Isso eu não sei se daí vai sair alguma coisa melhor, não sei. Pois eu estou te ouvindo, Márcia, eu ia te comentar, e depois a gente passa para o próximo ponto, né, Felipe? Mas eu queria fazer esse comentário. Eu tenho uma amiga que e ela estava numa aula, esse tipo de disciplina eu nunca tive, né? É uma pena, quando a gente faz doutorado em Direito, essas coisas a gente não tem, mas ela teve. Então, uma disciplina que tratava especificamente sobre as teorias da branquitude, só para isso. Então, a professora de Sociologia, acho que até era antropo, não me lembro, mas de qualquer forma, todas as leituras era para discutir branquitude. E aí, claro, ela tinha colegas negras também, e muito interessante eu achei, porque a disciplina, a turma dela, sei lá, se tinham 10 pessoas era muito, então era uma turma pequena, o que já nos dá a dinâmica da procura por esse tipo de leitura, né? Uma turma de doutorado geralmente tem de 20, 25 pessoas, menos da metade. E, além disso, era uma turma preponderantemente formada por mulheres. Acho que se tinha um homem, era muito. E muitas mulheres negras. E essa minha amiga branca, branquíssima, porque do interior do Rio Grande do Sul, estava lá discutindo, e Foucaultiana, né? Então ela começou a dizer aquela função, né? Que o Foucault, inclusive, é bem criticado por causa disso. Olha, a violência ela é sutil. A violência é sutil, a violência ela é mínima, ela é pequena, ela é microfísica mesmo, né? Tu vai ver ela aos pouquinhos. E aí uma das gurias se virou para ela e disse assim: sutil para quem? Sutil para ti, né? Que é essa violência? Que sutileza é essa que tu está falando se a gente que é negra sente isso cotidianamente na pele, né? Então, Claro. é interessante isso, porque se a gente agora, como tu bem falou, percebe o quanto a violência está escancarada, então a gente pode imaginar o quanto essas pessoas são tripla, quádruplamente subalternizadas, né?
deslegitimadas e sofrendo, evidentemente, uma violência, para nós, talvez, inimaginável. É interessante a gente falar nisso no Dia da Consciência Negra, né? Não, porque é isso, né? Infelizmente, essa violência de Estado, ela nunca parou, né? E nós tivemos um ciclo de governos de centro-esquerda, digamos assim, que tinham, de fato, compromissos. E mesmo, né, se a gente pegar desde o governo Fernando Henrique, era um governo que também tinha compromissos com os direitos humanos, né? O Brasil, desde a Constituição de 88, né, o Brasil começa a aderir a um conjunto de pressupostos humanistas, enfim, e começa a tentar elaborar e aderir a tratados internacionais, etc. e tal. Mas essa face da estrutura de Estado na periferia das cidades, tratando de forma violenta o povo pobre, especialmente o povo negro, isso nunca parou, mesmo nos bons períodos de governos democráticos e com inclusão social, enfim, essa violência nunca parou, porque essa é uma herança realmente do período da ditadura civil-militar que a gente não conseguiu reformar essas polícias, né? E agora o que a gente viu nessa retomada, vamos dizer assim, conservadora de extrema-direita é justamente o empoderamento do discurso dessa violência, né? Como, não, olha, é assim que nós vamos resolver o problema da violência no Brasil, é matando mais, é prendendo mais. Não funciona, não funciona. É armando, né? Na verdade, é armando. Não funciona. E é tão... Tá, eu vou dizer uma coisa, não, que também não quero ofender ninguém, mas é tão óbvio que a pessoa com a arma na mão, ela está com a arma na mão por alguma razão, por algum objetivo. Então não tem por que pegar em armas, né? Eu posso fazer uma participação? Claro, oi, Lucas. Eu sempre tenho como opinião de que com o sistema carcerário brasileiro, ele prende muito, mas ele muito pouco ressocializa o preso, ele não devolve o cidadão da forma como deveria para a sociedade e acaba funcionando só como aquela famosa escola do crime e falha nos outros aspectos. Tanto é que o número de prisões cresce ano a ano praticamente nas últimas décadas e a gente não vê isso surtir efeito na criminalidade. Eu acho que tem muito a ver com o que também o Márcio está nos dizendo. Se a gente parar para pensar que o número de pessoas presas, o número massivo de pessoas presas, pertence a uma etnia, né? E na verdade, a juventude negra. Não é só uma etnia, a juventude negra e masculina, né? Tá bem? E que é o exército arregimentado para as facções, né? Que é o outro problema do sistema carcerário. Né? Quanto mais gente presa, hoje, da forma como está posta, é mais exército para as facções. Claro. Mais mão de obra, né? É mais mão de obra para as facções, é mais compromissos, é mais gente compromissada dentro e fora das penitenciárias com as facções, né? Então, esse é o outro aspecto. Nós vivemos hoje um país que tem peso das facções criminosas PCC, Comando Vermelho, essa coisa das milícias, que também, no Rio de Janeiro já as milícias têm mais peso que o Comando Vermelho, né? Mas no resto do país já tem sinais também de força das milícias, enfim. As milícias hoje têm articulações com o poder, né? Então, onde é que a gente vai parar no meio dessa violência toda é o grande ponto, né? E não é encarcerando, não é... E esse é o outro problema, né? A solução de todo mundo, e aí é todo mundo mesmo, né? É criar mais tipo penal e aumentar a pena. A legislação brasileira é basicamente isso. Isso é uma coisa que eu implico com
mesmo com os parlamentares de centro-esquerda, que também têm essa resposta penal o tempo todo. Essa semana, eu nem tive tempo, porque isso foi agora na véspera da eleição que eu vi, mas eu vi que um parlamentar de São Paulo apresentou um projeto que torna crime o orientador, não sei se vocês viram isso, um orientador de trabalho acadêmico que obrigar o orientando a utilizar um determinado autor vira crime, tipo penal. Gente, Adorei. quer dizer que o sistema penal chegou agora na metodologia científica, né? Quer dizer, que óbvio que ninguém diz que não é, óbvio que é um atentado contra o livre pensamento, óbvio, mas é uma solução muito rápida, né? E também, né, Márcio? Os lugares onde o direito penal chega, né? Quer dizer, para quê? Uma discussão interessante no movimento feminista, das feministas jurídicas, né? É essa, afinal, o que a gente quer? A gente é contra a maior punição, a maior encarceramento, ou a gente é a favor do encarceramento cada vez maior, inclusive do pretenso violador, né? Exatamente. A criminalização da homofobia é um tema complexo. Porque, claro, a gente sabe a importância simbólica, mas, ao mesmo tempo, é isso, é a utilização simbólica do direito penal, né? Para aparentemente tentar resolver um problema que não vai ser resolvido assim, né? É isso. Mas tá, a gente vai passar para o próximo ponto, Felipe, mas aí eu vou te dizer o seguinte, o quão, e é legal isso, a gente falar isso para o primeiro ano, mas o quão, tá, eu vou falar em sutileza por causa do autor, mas o quão é sutil dentro do direito esse direcionamento dos nossos olhares para a punição. Tu não precisa estar em direito penal para trabalhar com punição. Agora, a última aula, ou a penúltima, não me lembro de introdução, era, afinal, direito é direito mesmo que não tenha sanção, mesmo que não tenha punição? E aí a gente vai falar o óbvio que para o Kelsen é. Quer dizer, não é, né? Para Kelsen, para Ehring, para todos esses grandes autores que a gente usa até hoje, o direito só é direito se ele tiver algum tipo de pretensão punitiva, senão é o que eles vão dizer, não tem força. Então, desde o primeiro ano, os nossos olhares, a gente é construído para entender que o direito, ele só existe se houver algum tipo de pretensão punitiva estatal, senão não se discute. Claro, só que aí entra o ponto, né, que se discute muito no direito penal, que é esse, por que o direito penal? Para regular determinadas questões que podem ter sanções cíveis, pecuniárias, né? Por exemplo, na área eleitoral mesmo, que eu atuo em duas áreas onde isso fica muito claro, que é o penal e o administrativo. Bom, tem condutas que ninguém duvida da necessidade delas serem coibidas, mas é necessário o direito penal entrar, e aí a justiça eleitoral, o direito eleitoral, acho que trabalham bem com isso, porque é muito raro as condutas em geral elas são sancionadas com multas, até com pena, com cassação de mandato, cassação de direito político, mas dificilmente a gente atua em processo penal eleitoral. Até tem lá alguns tipos penais e tal, mas é muito raro o MP eleitoral apresentar denúncia. Por quê? Porque o sistema funciona bem com essas outras sanções, né? E no direito administrativo também. E aí, acho que até já tem muitas vezes uma invasão excessiva do direito penal sobre a administração pública, né? Sobre condutas que podem ser punidas de outras formas, né? Então, enfim, esse eu acho que é um debate importante que o pessoal vai, ao longo de toda a faculdade, ter que enfrentar, porque
E que o nosso legislador, infelizmente, trabalha muito mal, porque é isso. Bom, nós temos que punir severamente o caixa 2 eleitoral, aumentar a pena, não pode ser um crime de menor potencial ofensivo, o sujeito tem que ir preso. Tem que ir preso, por quê? Impede o cara de concorrer, caça o direito político dele, sanciona pesadamente. Isso aí eu não tenho dúvida, tem que fazer. Agora, ir preso, esse é um debate importante e que, infelizmente, o nosso legislador, ele é o tempo todo, é direito penal para tudo, né? É porque como a gente... Estou eu dando uma solução simplista, né? Uma explicação simplista, mas fico pensando, como a gente vive numa sociedade extremamente autoritária, também é jogar para a torcida, né? Quer dizer, o cidadão comum, quem não está ali na volta, não, olha só, o meu deputado foi lá e votou pela prisão do professor orientador. Então, também é eleitoreiro, né? Exato. Não, tem muita gente assim, mas o transformar a corrupção em crime hediondo. Tá, e aí? O que vai mudar? Né? Vai acabar a corrupção, a gente sabe que... E, na verdade, a solução da corrupção, ela passa muito mais por mecanismos de controle, de controle de compras, de controle de preços, etc. e tal, do que, não, agora é regime integralmente fechado, não tem mudança de regime e vamos aumentar a pena para crime de corrupção. Não é isso que vai resolver. Aí a gente volta, já vamos para a segunda ou terceira questão do Felipe, mas aí a gente volta, terceira, para aquela história, tá bem, então vamos lá, vai ser crime hediondo, levanta, inventa mais tipos penais, vamos voltar para a estatística, então, vamos ver quem é que está preso. Não é o político, não é outra pessoa que não as que a gente já sabe quais são, né? Então, acaba sendo uma decisão, bom, vou dizer de novo, eleitoreira, né? E digamos que você vai prender alguns corruptos, algumas pessoas condenadas por corrupção, mas não vai ser isso que vai resolver, né? Os tribunais de contas cumprem um trabalho muito mais importante e até as procuradorias de municípios bem estruturadas, trancando licitação, enfim, esses órgãos de controle cumprem um papel muito mais importante para realmente estancar a corrupção nos municípios, no Estado, do que essas operações policiais espetaculares aí, Lava Jato, etc. e tal. É isso aí. Felipe, contigo. Tá, eu vou mais uma vez fazer uma tangente e desviar. Tenho que agradecer o pessoal do chat, inclusive, por me suprirem a minha ignorância, tipo, com relação especialmente ao salário dos brigadianos. Tá, inclusive, muito obrigado ao Lucas. Mas isso me trouxe um pensamento rápido aqui de essas dualidades de carreira, tipo, na brigada tem os oficiais e os soldados, no exército tem os oficiais e os praças, na universidade tem os professores, os técnicos administrativos, e tu cria uma certa hierarquia, não, tu tem uma hierarquia, e algumas pessoas já começam nela por cima, né? Eu quero fazer essa introdução para jogar para... O filme tem um pouco esse coronelismo e ele é meio dinástico, né? O dono da rua é o avô do mais próximo de protagonista que a gente tem, que é o menino da cena de abertura, não lembro o nome dele. Então, tipo, ele tem uma certa autoridade por ser neto do fulano de tal. A gente na faculdade de Direito é bem fácil de olhar, não agora que a gente está à distância, os quadros de formatura, e tu consegue reconhecer muito fácil os sobrenomes, mas não só nos formandos, nos professores. Sim. Tu vê gerações, dinastias, de certa forma, de professores. Então... E a faculdade de Direito da UFPEL é muito pesada essa simbologia, né? Sim. Então, na realidade, só para já jogar para vocês, até porque
enfim, eu não sou uma pessoa com tanto assim para falar, Ele fala mas sempre a mesma coisa. Todo bate-papo, o Felipe vai dizer a mesma coisa. mas é. Como é que essas coisas se constroem e quem são essas pessoas? Inclusive para aproveitar esse 20 de novembro, né? Por que parece que sempre tem os mesmos professores, as mesmas famílias no quadro de formatura como professor homenageado, por exemplo? E por que tu vai numa odontologia da vida e tu não vê pessoas negras no quadro de formatura como formandos sequer? Por que uma UFPEL, por exemplo, isso já estou trazendo por causa da minha namorada, enfim. Por que uma UFPEL tem cotas para pós-graduação e às vezes tu não vê pessoas negras na pós-graduação da UFPEL porque tu não tem graduados ou porque tu não tem a perspectiva de bolsa para essas pessoas? Jogar para vocês, enfim. Uhum. E agora, Márcio? Tem um estudo, eu não vou saber o nome agora, mas depois a gente pode resgatar e tu passar para o pessoal. Mas um professor fez um estudo, eu me lembrei agora, Felipe, quando falou disso, das dinastias, sobre a equipe dos procuradores da Lava Jato de Curitiba. E ele foi puxando o fio histórico dessas pessoas e vendo que todos eles eram filhos ou netos de um desembargador antigo do Paraná, de um juiz antigo do interior, não sei da onde, ou de um procurador ou um promotor, que era o pai ou o avô. Ou seja, todos ali tinham uma herança de carreira jurídica e estavam ali dando sequência a essa tradição, né? Então, o direito tem essa coisa muito forte, né? E a gente vê isso pelos escritórios também, não só nas carreiras, né? Não só no acesso às carreiras de Estado, onde os desembargadores do Tribunal de Justiça, uma parte importante deles são filhos ou netos ou sobrinhos de ex-desembargadores, mas os grandes escritórios de advocacia do Estado, e assim né? É muito difícil você decidir, não, eu vou lá, vou fazer minha faculdade de Direito, vou montar um escritório e vou fazer com que esse escritório seja um escritório relevante, né? Quer dizer, essa concentração do acesso às carreiras, ou quem está na iniciativa privada, do acesso a esse prestígio, né? Não, este é um advogado, essa coisa, inclusive a coisa de se aposentar e se aposentar numa dessas carreiras e ir advogar, fazer uma alta advocacia, quer dizer, essas relações todas, né? São muito complicadas, e aí tu tá ali na luta, tentando construir teu trabalho como advogado, aí daqui a pouco um cliente teu vem dizer assim, não, eu sei que tu trabalha direitinho, mas agora, para isso, eu vou precisar contratar um desembargador aposentado, porque ele é que vai realmente resolver o meu problema. Então, até porque conhece os outros desembargadores, né? Isso. Ontem, aliás, eu vi um julgamento do TRE que o meu colega estava sustentando, e foi muito curioso, porque até era resolvendo um recurso aí de Pelotas que influenciou na composição da Câmara, aí, né, enfim, se resolveu ontem no TRE. E aí é isso, a parte adversa contratou um ex-presidente do Tribunal de Justiça para ir lá fazer a sustentação. E aí daqueles 7 membros do TRE, 4 são desembargadores, né, ou juízes de carreira do TJ, um é desembargador federal, 2 vem da advocacia. Então, bom, aquele advogado ali, desembargador aposentado, é uma pessoa que tem uma enorme ascendência sobre eles, né?
e ele foi ali defender uma tese que não tinha absolutamente nenhuma possibilidade dele conseguir ganhar. Mas assim, o julgamento não foi, o julgamento do mérito da questão ali foi resolvido em 2 minutos, e o resto da meia hora foi elogiando ele, quase que se desculpando por não estarem acolhendo a tese que ele foi ali defender. Ou seja, esse negócio é muito complicado. Para você que está ali, fez o trabalho técnico, trabalhou muitas vezes anos para construir, para chegar naquele ponto ali, e vem de fora um elemento estranho, assim, que muitas vezes vai te derrotar. Essas coisas são muito perversas no direito, né? Essas simbologias, essas relações de poder, né? E a questão toda, eu ia comentar, agora já vamos chutar a bola para o Felipe, mas há diversos países que vão proibir o juiz de direito, o desembargador, o ministro, seja que for, de advogar depois que se aposenta. Até porque, dependendo do país, se aposenta ganhando muito bem, né? Não precisa. Então, há regras bem específicas, dizendo, olha, aproveita o teu tempo, que depois que tu te aposentar é aposentadoria. Tu não vai trabalhar, voltar para a bancada de advocacia, né? No Brasil isso não tem, né? Não tem nem previsão, eu acho, né, Márcia? Eu nunca ouvi ninguém comentar isso. Agora se instituiu quarentenas, que são muito curtas no órgão onde tu atuava, né? Mas mesmo assim, é uma quarentena muito curta, né? Muito curta. O que, Márcia? Só explica para a gente ter uma noção do que tu está falando. Olha, eu não vou ter certeza de qual é o instrumento, mas é algo tipo assim, ó. Bom, a desembargadora Ana Clara se aposentou, então ela durante 1 ano ou 2 anos ela não vai poder atuar perante o tribunal que ela compunha. É uma quarentena desse tipo. Eu não tenho certeza do prazo agora. Não, mas igual, isso é muito frágil, né? Isso é muito frágil. E, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes o desembargador aposentado até não está constituído formalmente, mas ele está circulando pelo tribunal, né? Que é pior ainda, porque quando é constituído formalmente para fazer sustentação, pelo menos é transparente. Né? Sabe de onde vem, né? Pelo menos tu sabe. Bom, eu vou ter que enfrentar agora, numa sustentação, um ex-presidente do Tribunal de Justiça. Bom, é um problema, talvez não devesse ser assim, mas pelo menos é transparente. Agora, pior ainda são esses mecanismos de lobby, enfim, e essas coisas, infelizmente, elas acontecem, né? O direito é complicado, né? Não vamos fazer os bichos desistirem. Não, mas aí é que tá. Eu, por outro lado, nós estamos falando desse negócio, né? Do poder da influência. Mas, por outro lado, é isso. Eu sempre digo para as pessoas que nós que não somos grandes nomes, mas a gente vai constituindo um trabalho, né? Na advocacia, por exemplo, ao longo do tempo você vai construindo relação e um trabalho bem feito permite, bom, vai ter um juiz que vai se influenciar por essas coisas de poder, relações de poder, vai ter, inclusive, infelizmente, juízes que se corrompem, mas vai ter aquele juiz, aquele promotor que atua bem, que vai se convencer de um trabalho bem feito. É muito melhor tu ter um advogado competente, estudioso, do que não ter, né? Então é isso que eu digo, porque muitas vezes os clientes tratam dessas coisas com a gente de forma muito sincera, né? Desse medo, né? Que tem. Eu sempre digo isso, olha, eu não posso te dizer que eu vou resolver um problema no carteiraço. Agora, o trabalho bem feito eu vou tentar fazer, né? Claro. E em alguns tribunais isso vai ter menos peso, né? E, claro, ao mesmo tempo, por exemplo, a gente que atua mais, nosso escritório atua mais na área eleitoral, tu constitui também uma relação do dia a dia, de conhecer as pessoas, de acessar, que é um outro tipo de relação que também acaba construindo uma credibilidade, uma facilidade. Então, quer dizer, essas coisas, às vezes, elas são mais sutis também, né? Enfim.
Mas não é para apavorar, não é para achar que a gente não consegue construir a trajetória da gente, porque consegue. Vai ter dificuldade, mas consegue. Né? Felipe, vamos ver, o que tem aí para nós? Não, isso é meio que uma resposta da última pergunta, que é o que eu sempre deixo. Porque não sei se o Márcio ficou sabendo das outras aulas abertas. Não, A acho que gente não. sempre acaba num tom meio pessimista. Márcio, Márcio, todas. Eu não sei, eu estou errando nos meus convidados, eu estou acertando muito bem nos meus convidados, porque todos os bate-papos. O Felipe fala exatamente a mesma coisa, Ana. Tá meio pesado, né? O que a gente vai fazer? A gente tem que dar real, né? Mas aí Mas o Felipe inventou, acho que uma saída, né? É isso? não é uma saída. Eu pergunto pra vocês o que vocês enxergam como caminho, ou o que dá pra fazer, e tu já de certa forma respondeu que tu acredita nessa possibilidade de trabalhar e ser reconhecido por um trabalho bem feito e não pelo teu sobrenome. Mas vou tentar aumentar isso, e aí já te peço desculpa, talvez fique meio pesado de responder, quem sabe. No meio de tudo isso, pensando nessas relações especialmente raça, eu quero trazer hoje, já que é 20 de novembro, mas pensando no filme Além de Raça, a tua origem social, a tua classe, como é que tu se movimenta? Como é que a gente equaliza as coisas? Como é que a gente diminui a distância entre a gente que é pobre bicho e lá os russomano da vida, para pegar o nosso exemplo da faculdade de Direito? É complicado, né? É complicado. Porque justamente eu acho que o direito ele se movimenta muito por essas coisas simbólicas, né? Então, o nome de um escritório que já começa assim com o russomano, com o desembargador, o filho do ministro, essas coisas já dá um peso muito grande, né? E essas práticas, essa coisa assim, não, tá bem, vocês fizeram um trabalho muito bom até aqui, ganharam primeiro grau, ganharam no tribunal, mas agora nos tribunais superiores não vai ter jeito. Agora eu vou contratar o ex-ministro lá, porque não vai ter jeito. Às vezes, de fato, essas coisas pesam, mas a gente vê muitos casos que são resolvidos e o advogado que ganhou lá no final, ele ganhou porque trabalhou bem a prova, trabalhou bem a sua tese, né? Então, acho que primeiro isso, nós que não somos herdeiros de grife jurídica, a gente precisa, primeira coisa, estudar, né? Estudar. Eu, inclusive, eu sou apaixonado pela advocacia, embora nos períodos de baixa eu às vezes pense se acertei ou não, porque tem esse grande problema, né, da instabilidade, você vai ter anos bons, anos ruins, mas a única coisa que é certo, assim, é que tem que estudar, tem que ler muito desde o começo, tem que ler não só aquilo que o professor, a professora está orientando ali, mas outras coisas, literatura, tem que ler literatura, né? Tem que ter curiosidade, né? E a gente... Márcio, tem que ler poesia, Márcio. Eu lamento que eu não sou uma pessoa que leio tanta poesia, mas eu pelo menos ficção, né? Não basta, inclusive, é isso, esses grandes autores da sociologia, da filosofia, eles vão ser muito importantes para uma boa formação jurídica, mas não só, tem que ler literatura mesmo, ficção. Inclusive, tive um professor na Unicinos, o Ricardo Giuliani, que é uma grande figura, e ele, em teoria geral do processo, ele fazia a gente ler 2 livros de ficção ao longo de um semestre, né? Ah, É um, era.
troço bárbaro, assim, porque aí, bom, olha, tinha que ler lá Revolução dos Bichos, e eu não lembro agora qual era o outro. Deve ser, se é que não. Oi? Não era um processo? Eu não lembro. Mas é isso, pelo menos essas grandes obras da literatura, né? Ler o Processo, ler esse tipo de obra, além de ler sociologia, enfim, essas coisas são importantes, além de ler o Caio Mário e esses autores clássicos aí, né? Que a gente acaba muitas vezes ficando só neles. Eu acho que nem se lê mais Caio Mário, né? Agora é só Pedro Lanza, como é que é esses simplificado, resumido e tal, Não, né? não, mas o Caio Mário era para matar. Não, não. O Caio Mário até é bom que não leia mais, porque era para matar, né, Márcio? Esses civilistas antigos muito conservadores, né? Mas que pelo menos tinha aquela coisa de ter um raciocínio um pouco mais, de apontar para uma erudição maior, para tu entender melhor o sistema, né? Mas, claro, esses civilistas que escreveram lá nos anos 40 e 50 eram um troço bem atrasado mesmo, né? E, enfim, eu tô muito fora do direito privado há um tempo, mas não sei direito. Eu só vejo isso, assim, que tem a mania dos últimos anos dos simplificados e resumidos e deglutidos, né, que é um horror, né, porque isso pode até servir para passar na prova, até passar em algum concurso, mas isso não vai dar uma formação um pouco mais complexa, né, que é necessária para você conseguir organizar um raciocínio, porque o direito não é só saber o que está na lei, é conseguir organizar um raciocínio com início, meio e fim, né? Márcio, aproveitando rapidinho, a gente tem uma pergunta do chat, do Ritmar. Ele perguntou se o quinto constitucional não dá margem para esses lobbies, de alguma forma. E uma aluna me veio privado, para não falar o nome, se tu concordaria com a frase que é a justiça para quem paga por ela, nesse contexto. Não, aí é que tá, eu não concordo com essa frase, porque eu acho que se a gente achar que está tudo perdido, que não tem espaço para lutar, para fazer um bom trabalho, e a gente está falando aqui, a gente não está falando nem de uma perspectiva ideológica, de posições mais de esquerda ou de direita, não, é acreditar na boa técnica, nós estamos falando aqui mesmo de boa técnica, de conseguir fazer um trabalho, seja advogando, seja quem vai para a magistratura, para o Ministério Público, a ideia de que é possível fazer um bom trabalho em qualquer um desses espaços, ou quem vai estar nas instituições de polícia, enfim. E é isso, ter conhecimento mais complexo, e a partir daí, evidentemente, a gente vai tomar posições a partir das visões de mundo que a gente tem também, de quem é mais de esquerda, quem é mais de direita, enfim, mas eu acho que a gente tem alguns compromissos com o Estado Democrático de Direito, com as bases da nossa democracia lá, retomada a partir de 85, 88, quer dizer, a gente precisa acreditar nessas coisas, né? É óbvio que a gente ouve muito falar e às vezes fica sabendo e às vezes percebe situações de corrupção na polícia, no judiciário, em todas as instituições. Então, a gente não pode ser inocente de achar que não existe. Agora, eu não acho que seja a maioria, é uma minoria. Eu acho que, assim, as decisões judiciais, vai ter uma pequena parcela que pode ser resultado de corrupção, tem esse peso da relação, que não é exatamente corrupção, mas é o peso da influência. Sim, isso pesa. Eu acho que, eu fico pensando, inclusive, assim, quem advoga mais no interior, eu não falo nem de Pelotas, que é uma comarca grande, com vários juízes, mas eu fico pensando nessas relações pessoais, nas influências em cidades pequenas. Por exemplo, agora no eleitoral, eu atuei em alguns lugares onde
inclusive é isso, o advogado local, um colega que me contratou para atuar com ele em parceria, porque ele disse, Márcio, eu não posso brigar com o juiz daqui, porque ele não é só o juiz eleitoral, ele é também o único juiz da comarca das 3 cidades onde eu advogo. Então, se tiver que brigar, vai ser tu, né? Que nunca mais vai ver ele. Então, essas coisas são coisas que também acabam decidindo relações de amizade, o clube que frequenta, etc. e tal. Então, tem isso. Agora, a gente tem que acreditar que uma boa produção de prova, uma boa petição bem organizada, também vai influenciar uma decisão, né? E aí quem atuou já como assessor de juiz e tal, sabe que essas coisas também pesam, né? Eu nunca cheguei a atuar como assessor de juiz, mas eu já tive uma experiência atuando como assessor do Tribunal de Ética do Conselho de Enfermagem, que eu pude perceber isso, assim, o quanto uma petição bem organizada, ela ajuda quem vai julgar, né? Então, porque a gente às vezes não tem essa ideia do quanto um advogado, às vezes o julgador ou o assessor do julgador, ele já está inclinado a uma posição. Tu tem que ajudar ele, né? E eu vejo muitas vezes os colegas advogados que... Primeira coisa, assim, que eu tenho, né? Eu sou um cara formado por uma ideia da brevidade. E eu vejo, assim, os colegas botando petições de 80, 90 páginas para dentro do processo, né? E eu, olha, para passar de 10 laudas uma petição tem que ser uma coisa muito complexa. Essas coisas, às vezes, são mais importantes até do que a grande influência, do que... Então, eu acho que não é... Eu não estou longe de ser uma pessoa inocente e ingênua, mas eu acho que a gente precisa acreditar que existe espaço para trabalhar, né? Sobre a questão do quinto, eu não sou contra o quinto, não. Eu acho que isso que a gente está falando dos lobbies não tem a ver com o quinto. Tem a ver, muitas vezes, com a pessoa que passou no concurso, fez a carreira da magistratura ou do Ministério Público e, ao final, se aposenta e vai advogar. Então, tem esse papel do desembargador ou promotor aposentado, ministro aposentado, tem tanto o de carreira quanto aquele que foi do quinto, né? Então, acho que não é. Eu acho que o quinto, inclusive, ele é uma forma de dar um pouco de diversidade para os tribunais. Não acho ruim, não. Nós podemos pensar como é que se dá a escolha do quinto. E aí também é uma outra discussão complexa também. Mas o quinto em si não é um problema. Eu não acho que essa coisa... Essa é uma outra falácia, né? De que os tribunais superiores deveriam ser compostos só de juízes de carreira. Não, se nós olharmos, por exemplo, o Supremo, não necessariamente os juízes de carreira são os melhores ali, né? Claro. E eu acho que o quinto, ele tem essa... Até nem sei, Márcio, tu podia explicar bem rapidinho para os bichos o que é o quinto? Porque daqui a pouco eles estão te ouvindo e nem sabem o que tu está dizendo, né? Uhum. Não, o quinto constitucional é uma disposição da nossa Constituição de que 20% dos tribunais, Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais, eles são compostos de egressos da advocacia do Ministério Público. E a outra parte, sim, é composta de juízes de carreira, né? Os outros 4/5 são compostos por juízes de carreira que chegam ao tribunal a partir da promoção, né? Uma parte promoção por merecimento, por critérios internos lá, e uma outra parte chega por antiguidade mesmo, né? Então, enfim, o quinto é isso, é a ideia de que uma parte dos tribunais de justiça e Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais e tribunais regionais do trabalho
são compostos por egressos do MP e da advocacia. E o Tribunal Regional Eleitoral, ele tem uma composição também assim, né? Porque ele tem 2 membros da advocacia entre os 7 membros do Pleno. E o TSE também. Eu não sei se tá... Como é que está o nosso tempo aí, Felipe? A gente tá quase invadindo a aula da Mari, né? Para variar. Para variar. Então, Márcio, obrigado. Vai ser um corte meio seco, né? Então, se tu quiser se despedir, mas obrigado. E voltem semana que vem. Semana que vem vai ser na quinta, né, Ana? Tu pode dar detalhes da convidada e do que o pessoal tem que assistir. Mas antes, por favor, o Márcio se despede do pessoal. Obrigado de novo pela tua gentileza e bondade. Não, eu que agradeço. Foi muito boa a conversa e estou sempre à disposição. Muito obrigada, Márcia. Adoramos. Muito obrigada mesmo. Também, gostei. E o Som ao Redor, olha, não tinha assisti para cá. No começo eu achei pesado, ainda disse para o Felipe, Felipe, como está demorando se desenrolar esse filme? E depois eu comecei a ver e achei muito tri. Então, para quem não viu, a gente recomenda novamente, vejam, porque é como disse Márcia, ele é fundamental para a gente formar a nossa percepção da sociedade brasileira de hoje, né?